Nessa série exclusiva do grupo do WhatsApp, eu vou te contar como que eu montei um aplicativo com 19 anos e hoje ele vale mais de 2 milhões de reais. Então fica aí para assistir a parte 1. Se você não assistiu as outras partes da história por trás da Cláudia, assiste lá no link que tem no YouTube e bora lá para a parte 2. Então eu tinha que avisar a minha mãe que eu tinha acabado de desistir da faculdade, que eu tinha ganhado bolsa de 100% e não pagava nada. Era mais ou menos em junho. Então eu falei, quer saber? Eu não vou falar nada, porque julho é férias. E foi férias, agosto. Quando tava ali no meio de agosto, minha mãe perguntou, uai, tem alguma coisa errada. Não era pra você estar indo pra faculdade? Aí eu fui pra ela, então, deixa eu te falar, é que eu tranquei a faculdade, não vou ir mais não. Aí ela, você tá louco? Como assim? Você trancou a faculdade? Eu falei, pois é, eu não vou mais não, porque não tava gostando muito. Aí ela, mas você tinha bolsa, como é que faz? Eu fui lá pra você ganhar a bolsa, deu tanto trabalho pra conseguir a bolsa do ProUni, teve que provar um monte de coisa. Aí eu falei, não, mas deixa eu falar, esse trem de faculdade não dá nada não, o pessoal só fica na festa lá, acho que não ia dar muito certo não. Aí ela falou, meu Deus, você vai trabalhar no mercado, ensacolando. Nunca esqueço, ela falou que eu ia trabalhar de ensacolar as coisas lá no mercado, sabe? Tem um cara que bota as coisas no saco, sem preconceito nenhum, né? Mas aí ela falou isso, aí eu falei, não, é isso aí mesmo. Eu me viro aqui e eu estudo. Mas aí beleza, antes de chegar aí, eu tenho que contar um pouco como foi minha história no ensino médio. No ensino médio, eu vim de uma escola pública, então no fundamental eu estudei em escola pública. Quando eu fui para o médio, eu ganhei bolsa também, 100% integral, na melhor escola da minha cidade. Por quê? Porque eu era atleta de karatê. Então, eu e meu pai, a gente decidiu que eu queria estudar naquela escola no primeiro ano do ensino médio. A gente não tinha condição para pagar nenhuma, era tipo um salário para estudar, e a gente tinha condição nenhuma, assim, de pagar. E a gente falou, bora pedir uma bolsa. Eu ganho tudo no patrocínio do karatê, então vamos lá. A gente foi, sentou, conversou com o diretor, explicou para ele minha história, falou, eu gosto muito de estudar, eu sou atleta, eu queria estudar aqui, eu divulgo sua escola pelos campeonatos que eu for. Aí ele foi e falou, pode sair ali e fazer a matrícula. Você pode estudar de graça aí os 3 anos. Nem matrícula eu paguei. Só que a escola era muito difícil e eu vinha da pública. Mas eu era um cara que gostava de estudar. Então, quando eu entrei na escola do ensino médio, eu comecei a ter um pouco de dificuldade, porque a escola era difícil. Só que quando passou 3, 4 meses, eu tava nadando ali no conteúdo já. Era só estudar, se esforçar, principalmente em exatas, né? Humanas nem se fale. Aí tava já manjando ali no conteúdo, e aí o pessoal com dificuldade falou assim, não, vem cá que eu te ensino. Aí eu começava a ensinar o cara lá e tal, de boa mesmo, ensinava o pessoal, até que o pessoal tava querendo que eu ajudava lá na prova de matemática, que eu tirava nota boa. Aí eu falei assim, galera, bora vir pra sala aqui à tarde que a gente começa a estudar. Aí a gente foi lá pra sala à tarde, nem podia ir lá à tarde, e aí eu falei com o zelador, falei, cara, me presta um giz aí. Aí ele não queria emprestar, eu falei, não, me presta um giz aí, que a galera veio pra estudar e tal. Aí foi, ele me prestou o giz e eu comecei a dar aula lá no ensino médio. E aí meu ensino médio marcou em 3 anos de eu dando aula para meus colegas na parte de exatas, só que eu era um desastre no Enem. Porque o Enem ele é feito para quem é de humanas. Então eu dava aula lá no ensino médio, ajudava meus colegas e todos eles tiravam nota melhor do que a minha. Porque eu não sabia e não sei até hoje interpretar a bosta de um texto, nem escrever uma redação. Então eu fui muito mal no Enem. Mas aí eu consegui a bolsa lá da faculdade. Quando eu fui para a faculdade, que eu entrei na faculdade, eu tive aula de algoritmo, que eu falei, e quando foi mais ou menos na terceira semana, o pessoal tava penando no cálculo. E aí eu fui, peguei a aula de cálculo lá, a professora lá, eu lembro o nome dela, era El, que ela terminou de dar aula. Eu fui lá na frente da sala e falei assim, pessoal, eu vi que vocês estão com dificuldade aí, tinha 60 pessoas na sala. Eu falei, à tarde eu vou vir aí para ensinar, quem quiser eu ensino cálculo aí. Nem sabia o que era cálculo, mas eu tava entendendo. Eu falei, pô, isso aqui não deve ser muito difícil. Eu pesquiso no YouTube. Eu estudava lá naquele Khan Academy, que era um negócio de ensino bem grande em inglês, eu estudava por lá. Fui, chamei o pessoal, quando eu cheguei lá à tarde tinha 30 pessoas. E aí eu montei uma sala de aula lá, mesma história do giz. O pessoal não queria me dar o canetão para escrever, eu falei com o zelador lá, falei, cara, me empresta isso aí, só para eu ensinar. E eles não emprestaram, eu fui em outro bloco para pegar, peguei e pá, comecei a ensinar cálculo. E aí nos 6 meses da faculdade,
foi marcado por um canal que eu criei. Aí eu criei um canal Sunclass, que eu ensinava lá aula de cálculo, algoritmo, física, que era o que tinha lá na faculdade. E aí eu comecei a ensinar isso e eu fiz mais de 200 mil visualizações nesse canal no YouTube, dando aula, que era pro pessoal da minha faculdade e outras faculdades também. Só que, cara, faculdade é só bagunça. O pessoal só bebia, só fazia bagunça. Então passou 6, 7 meses, eu vi, cara, isso aqui não vai dar em nada, tá até legal. Eu tô ensinando, mas acho que isso aqui não vai rolar não. Aí eu falei que ia sair da faculdade, igual eu contei na parte 1, e eu falei pra minha mãe, é o seguinte, ou eu estudo em Harvard, ou eu não estudo. Aí que vai vir a parte 3, eu apliquei pra Harvard.